Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Priscila. Eu sou a Amanda. E sejam bem-vindos a mais um Pode Nero. Pessoal, hoje a gente trouxe a Amanda para conversar um pouquinho sobre as outras utilizações da uva. Para a gente entender um pouquinho, a gente sempre fala aqui, principalmente para a gente ser uma vinícola, de o quanto a gente utiliza, quais são as uvas, como a gente utiliza essa matéria-prima para fazer espumante. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as outras utilizações. Amanda, pode se apresentar um pouquinho para a gente, para o pessoal te conhecer, falar teu nome, de onde tu é, o que tu faz. Então, meu nome é Amanda, gente. Nasci e cresci em Bento Gonçalves, aqui no Rio Grande do Sul. Sou uma das enólogas do grupo Família Valduga, assim como a Pri, e atuo como embaixadora das marcas Casa Valduga e Casa Madeira. Perfeito. Amanda, como tu atua com essas marcas, eu acho que é bacana a gente começar a conversar. E eu acho bacana a gente até voltar um pouquinho, porque tu começou na cantina, certo? Sim. Quando tu chegou, tu não virou já embaixadora da marca, já começou ali, então tu conhece de perto toda essa questão de produção e tudo mais. E uma coisa que a gente queria comentar é que hoje no Brasil a maior parte da produção ela é destinada à uva comum, uva americana que a gente fala, que é a uva de suco, é a uva de mesa. E aí o Brasil hoje ele é um grande produtor de suco de uva, um grande produtor, um grande exportador. E isso se dá muito também porque aqui na nossa região, né, a gente sabe que o Rio Grande do Sul hoje é o maior produtor de uvas, a gente tem essa produção muito grande por uma questão de território, então a gente sabe que a gente tem uma região muito acentuada, né? A gente tem declínios muito grandes, então muitas vezes se adapta melhor essas uvas comuns. A gente tem muita mão de obra familiar, então às vezes é difícil tu trabalhar com mão de obra em uma coisa mecanizada, então a gente tem essa produção muito grande. E aí a gente queria comentar então um pouquinho sobre suco de uva. Quais são os sucos de uva? Tem suco de uva branco, só tem suco de uva tinta. Qual que é a diferença, talvez, se tu puder contar pra gente, de suco de uva integral, suco de uva que não é integral, que é o néctar? Então, ainda para complementar essa questão das uvas americanas aqui no Brasil, tem um detalhe muito interessante que é a questão histórica que faz com que a uva americana seja tão cultivada no país. Quando a gente fala sobre Serra Gaúcha, Vale dos Vinhedos como um todo, a imigração italiana está muito presente. E, em teoria, não faz sentido a gente ter uma imigração italiana para um local que não trabalha com as uvas de origem italiana, por exemplo, né? A nossa região poderia ser uma grande produtora de uvas europeias desde sempre, mas não produzia por uma questão histórica. Os imigrantes italianos que vieram para cá não conseguiram cultivar as uvas italianas que eles trouxeram na época, e os imigrantes alemães que já habitavam essa região tinham o costume de trabalhar com as uvas americanas. Então, além de tudo que tu comentou, que realmente solo, clima, a própria mecanização, tudo isso interfere, também temos uma interferência histórica muito grande. Agora, com relação ao suco de uva, de certa forma, o suco de uva tem um grande ponto, uma grande produção aqui na nossa região também, porque a gente tem uma grande produção de uvas americanas, né? Uma coisa que acaba dependendo uma da outra. E o suco de uva, ele nada mais é do que pegar a uva, desengaçar essa uva, como a gente chama, que seria tirar o cabinho dela e utilizar somente as bagas, que é a parte que a gente consome, e cozinhar essa uva até que a gente tenha a extração do suco dela. Ela é cozida e ela é prensada. O suco de uva ele é muito mais simples do que as pessoas pensam. Ele não precisaria de adição de açúcar, não precisaria de adição de conservante. Quando a gente lê suco de uva integral, tradicionalmente a gente fala de um suco produzido 100% uva. Pelo menos até mais ou menos 2 anos atrás. Hoje é muito comum que as pessoas enxerguem nas garrafas, é uma coisa que a gente tem nas garrafas do suco de uva da Casa Madeira, o selo de suco de uva puro, que comprova que além de ele ser um suco de uva integral, ou seja, sem ter adição de açúcar, água nem conservante, ele é de fato 100% uva. Nós tivemos uma pequena mudança na legislação nos últimos tempos, que fala que o suco de uva ele pode ter uma pequena adição de conservantes e ainda assim ele ser classificado como integral. Então, a título de conhecimento para o consumidor também, só é 100% uva aquele suco de uva que tem o selo de suco de uva puro, que é um dos pontos nossos. Mas é muito simples, é literalmente cozinhar a uva, fazer uma prensagem dessa uva, pasteurização para a gente ter uma conservação e o suco de uva está feito. Logo, eu posso fazer suco de uva de qualquer uva que eu quiser, inclusive uvas que são utilizadas para o mundo do vinho. E quando a gente fala de suco de uva, também toda essa relação que a gente comentou, da uva comum, da uva de mesa. Quando a gente fala de uva comum, uva de mesa, a gente está falando de Isabel, Concorde, Niágara. Mas a Casa Madeira tem um suco, né, feito com uvas viníferas. Uvas viníferas são aquelas uvas europeias
que normalmente são utilizadas para a produção de vinho e que o que acontece? A grande diferença é que na uva americana a gente tem a maior quantidade de referências dela, de suco e tudo, na polpa. E na uva vinífera a gente tem essas informações na casca. Como é que funciona esse suco? Tem uma boa aceitação? Muda muita coisa? Sim, primeiro muda muita coisa. Um ponto que as pessoas normalmente não pensam, porque não é uma coisa que a gente tem no nosso dia a dia, é sobre o teor de açúcar das uvas utilizadas para a elaboração de vinho. A gente tem um percentual de açúcar muito maior nas uvas utilizadas para a elaboração de vinho, nas uvas europeias, do que nas uvas americanas. Então, às vezes, a gente escuta muito as pessoas duvidando que o suco de uva não tem adição de açúcar porque ele é doce demais. Um suco elaborado a partir de uma uva fina chega a ser, às vezes, quase o dobro de açúcar do que um suco de uva uma uva americana. Então ele tem sim uma boa aceitação, a gente percebeu que as pessoas gostaram bastante dele, mas ele choca em algumas características. Primeiro, por ele ser extremamente adocicado, mesmo sem a gente adicionar açúcar. E segundo, pela quantidade de aromas que ele tem. Ele é um suco muito mais aromático, muito mais complexo em relação ao suco de uva feito com uvas americanas. E a gente decidiu lançar esse suco de uvas finas justamente para as pessoas que não podem hoje mais consumir vinho, ou pessoas que não querem consumir vinho pela questão alcoólica ou por uma questão de saúde que não possam consumir, ou simplesmente do fato daquelas famílias que tá todos os adultos bebendo vinho e a criança não pode beber, né? Então foi feito para trazer essa opção de uma bebida sem álcool que tenha todos os benefícios que ela pode apresentar e ao mesmo tempo tem um sabor bem interessante também. Muito bacana. E aí agora eu vou fazer uma pergunta super minha, porque é uma coisa que eu gosto muito. Quando a gente fala de suco de uva, normalmente a gente encontra ele tradicionalmente em garrafa de vidro. Tem algumas empresas que já trabalham com Tetra Pak. E tem o suco gaseificado de lata. Então, como é que surgiu esse suco gaseificado? E ele é uma ótima alternativa, eu adoro, ele é muito bom. E o que tu acha, assim, dele um pouquinho? O suco gaseificado, ele veio como uma ideia para substituir o refrigerante e ser uma opção mais saudável ao refrigerante também. A Casa Madeira, ela tem lançado muitos produtos que se preocupam com essa parte da saúde. A gente começou com os chás gaseificados, que fizeram muito sucesso, e aí veio a ideia de tentar transformar o nosso suco de uva integral num suco de uva gaseificado também. Nada mais é do que o nosso suco de uva tradicional da garrafa de vidro com gás adicionado. Então tu tem um produto que traz todos os benefícios da forma saudável do suco de uva com o gás para ele se tornar muito mais refrescante, muito mais fácil de consumir e ao mesmo tempo agradar muito mais as crianças também, porque o gás a gente sabe que chama atenção. Muito. O suco de uva ele tem benefícios fantásticos para a saúde que a maior parte das pessoas não conhece. Por exemplo, memória. Foram feitos vários estudos que uma pessoa que consome em média entre 200 a 250 ml de suco de uva por dia tem tendência a não desenvolver Alzheimer, por exemplo, ou manter uma memória muito mais boa, digamos assim, ao longo dos anos. Ou, por exemplo, para mulheres gestantes, a amamentação ela acaba sendo de uma... Obrigada. Imagina. A amamentação ela acaba sendo muito mais fácil e até a produção de leite para mulheres gestantes que consomem suco de uva. Então é um alimento fantástico no nosso dia a dia e o fato dele ser gasificado era só uma tentativa a mais de fazer as pessoas chamar essa atenção. Exato. Uma coisa bacana também de comentar que você está falando das vantagens, né? O suco de uva ele é um produto bastante calórico, de uma forma muito boa. Então, em muitos locais ele é utilizado em merendas escolares, né? Para ajudar crianças e evitar desnutrição, principalmente aqui na região. Então, é uma forma de tu conseguir dar uma saída pro teu produto e, além de tudo, ajudar nessa questão alimentar. Bem bastante. Daí tem um mundo pra falar só de suco de uva, né? Mas tudo bem. E, Amanda, um pouquinho de geleia pra gente. Claro. Como a geleia de uva é umas coisas assim que quase todo mundo que produz uva produz a geleia em casa, né? Sim. A geleia ela é um produto, de certa forma, bastante simples de fazer. Por isso que ela é bastante produzida também. A geleia tem a vantagem de ser um produto tradicionalmente muito adocicado. E o fato dela ser adocicada auxilia, de certa forma, na conservação também. Então, uma das vantagens da geleia é que ela não precisaria de conservante para se manter. E aí, no trabalho da geleia, a gente utiliza somente a uva e o açúcar, sendo que nem necessariamente precisa ser utilizado açúcar. Existem as geleias sem açúcar também, que tem somente a uva ali, ou no máximo a utilização do suco da maçã para adoçar um pouquinho mais, mas ele não é necessário, são só em alguns casos. Então, a geleia é como se a gente fizesse o suco de uva e aí continuasse o cozimento dele com açúcar até que ele atingisse o ponto da geleia. Tanto que a Casa Madeira começou a vida dela no mundo das geleias e dos produtos não alcoólicos com a geleia e depois a gente entrou com o suco de uva. Quando a família Valduga percebeu que para poder fazer geleia, primeiro precisava fazer o suco. Ah, perfeito. É uma coisa que muita gente tem dúvida, né? Acha que é só pegar a uva e cozinhar e vai dar geleia, mas não.
para fazer principalmente essa de uva, tu tem que primeiro fazer a extração, fazer o suco, para depois conseguir fazer a geleia. Outra coisa que vocês estão trabalhando recentemente, então, questão dos vinagres. Sim. Super recentemente, eu vi que eu tenho um vinagre que passa por barrica. Sim. Ele é super diferente. E uma outra coisa que eu queria comentar contigo, que eu acho bem bacana, é a gente falar um pouquinho de vinotagem. Porque é muito fácil a gente pensar nessa parte de pegar a uva, produzir. Aí, claro, ou tu vai produzir suco, tu vai produzir geleia, tu vai produzir vinagre. Na maior parte dos casos, já vai produzir vinho, já vai produzir espumante. Mas e o que sobra, né? A gente sabe que hoje a produção, ela tem uma questão assim, sobra muito bagaço. A gente tem uma produção muito grande e esse bagaço ele pode ser utilizado de N formas. Uma das principais formas é para compostagem, né? A gente sabe que a Valduga também faz isso. Aqui na Fontonéria a gente também faz. Tem a questão da gente utilizar esse subproduto para fazer destilado, para fazer grapa. E tem a questão de que ainda assim sobra muita coisa. Então hoje a gente tem uma outra empresa que consegue absorver um pouquinho dessa produção, que é a vinotagem. Quer falar pra gente um pouquinho? Claro. Para concluir essa questão do vinagre que tu comentou, esse vinagre que nós temos que passa por carvalho seria o nosso vinagre balsâmico, que inclusive é um subproduto do suco de uva. O vinagre balsâmico ele é feito com o nosso suco de uva integral. O suco de uva é colocado na barrica e aí a gente deixa fazer todo o processo de fermentação e ao mesmo tempo o processo de contaminação pela bactéria acética. A gente consegue fazer tudo de uma vez só, então o suco de uva ele vira vinagre diretamente dentro da barrica. Ele é um produto que demora em média entre 4 e 5 anos para ser produzido. Que bacana! Então, o vinagre ele é um pouco mais extenso também na produção. Essa questão dos materiais que seriam descartados também é bem interessante, porque nós temos a empresa que é a Vinotagem, que consegue utilizar principalmente a semente da uva, né, como base. A maior quantidade de antioxidantes e polifenóis presentes dentro da uva está presente dentro da semente como um todo. E além disso, ela tem um teor de fibras muito elevado. Quando a gente fala de cosméticos, a gente tradicionalmente fala do óleo da semente da uva, que é extraído de toda a montante de sementes que a gente tem de sobra da nossa produção. Só que somente 16% da semente da uva é óleo. Então é uma extração que não rende muito. A extração do óleo da semente da uva ela acaba sendo muito cara também. Mas é um óleo rico em vitamina E, rico em antioxidantes. Então, para a questão de pele, por exemplo, ele é fantástico porque ele ajuda a regenerar o colágeno da pele com muita facilidade. Então, tu tem cosméticos ultra potentes quando tu trabalha com a semente da uva. E aí não só para isso, que nem tu comentou a parte da compostagem, aquilo que sobra da semente, por exemplo, porque 17% é óleo, perfeito, o resto é feito o quê? Pode ser utilizado na compostagem, para adubação aqui da vinícola como um todo, que nem tu comentou, tanto Casa Valduga como o Ponto Nero trabalham com essa parte da compostagem. E muitos desses bagaços que sobram também são destinados para fazendas de gado, para alimentação de ovinos e bovinos. Por exemplo, o leite de vacas que se alimentam à base de bagaço de uva costumam ter 6 vezes mais ácido graxo do que um leite tradicional. Então, até nessa parte, a uva ela consegue nos auxiliar. Até no final da cadeia, quando é só alimentação, não tem mais nada para fazer, ainda assim a gente tem um retorno muito bacana. Que bacana! Eu acho legal fazer um adendo essa questão do ácido graxo do leite. É um fator super importante, porque é a partir disso que a gente faz o queijo, né? Então, normalmente, quando tem um leite com mais quantidade de gordura, tu vai ter um queijo de mais qualidade. Que bacana, eu não sabia dessa parte. Eu acho que a gente pode concordar que, assim, o mundo da uva é um mundo infinito. Sim. A gente tá falando aqui só de uma parcela super pequena, mas que já deixa ali uma pulguinha, talvez o pessoal até querer saber mais, quem sabe a gente até consiga fazer algum outro momento, porque é realmente um mundo super extenso, super amplo. E eu acho muito bacana que a gente consiga ter todas essas oportunidades, né? Porque a gente dá uma chance tanto para a vinícola quanto para o produtor, a gente consegue abrir o nosso leque de oportunidades. Amanda, eu queria te agradecer muito por ter disponibilizado teu tempo, teu conhecimento com a gente. E, pessoal, espero que vocês tenham conseguido aprender um pouquinho mais sobre as utilizações da uva e até a próxima. Até, gente. Brindezinho? Brinde, com certeza.